Boa tarde, tenha um ótimo domingo, né? Que seja um domingo cheio de glória, seja um domingo maravilhoso para mim e para você, que seja um domingo profético, de bênçãos, de maravilhas, de tarde maravilhosa, tarde de bênção, né? Eu estou profetizando sobre a sua vida, que 2026 seja um ano profético de bênção, de muita vitória, de crescimento espiritual, de crescimento em todas as áreas na minha e na tua vida. Que Deus possa dar-nos força, né? E seja um ano de perdão, seja um ano de que a gente possa nos consertar todos os dias, né? Porque às vezes a gente quer só a benção, a benção, a benção, a gente só quer só as coisas boas. Mas esse ano é um ano de que nós possamos também nos examinar, porque só recebemos as coisas boas quando nós estamos nos examinando. Vamos ver se a gente está bem, para a gente, né? É igual o pai fala, o filho pede o pai, né? E o pai fala, vou ver se você merece. Então o pai está assim. Eu quero ver se meus filhos estão merecendo. Porque às vezes a gente pede tanto, né? E não obedecemos. Então, esse ano de 2026 é um ano de vitória, muita vitória, vem muita bênção por aí. Nós estamos passando por algumas afliçõezinhas, mas não pensa você que nós vamos ficar nessa, não, nós vamos sair dessa. O Brasil vai sair dessa, o Rio de Janeiro vai sair dessa. Aqueles que falam mal do Rio de Janeiro, porque eu ouço muitas pessoas falarem mal do Rio de Janeiro, mas eu quero que você saiba que o Rio de Janeiro é Rio de Maravilhas. Muitas pessoas mesmo que nasceram aqui são, né, crias daqui, mas foram embora, porque achavam que a violência não ia parar. Mas tudo para dependendo não só do nosso deputado federal, o Nicolas Ferreira, mas depende de mim, de você, das nossas orações, né? Eu não posso estar lá, mas estou aqui orando, né? Tem muita gente que não pode ir, condições financeiras, mas está orando, está clamando, está pedindo, entendeu? Porque todo propósito é válido quando a gente clama, quando a gente pede, entendeu? A gente tem que pedir para que Deus venha nos abençoar todos os dias da nossa vida, que nós possamos ter a certeza, né, que é anos de bênção, mas depende tudo da gente, de mim e de você. Né? Eu queria estar desejando isso para mim, para você, nesse domingo, nessa tarde. Né? A palavra que Deus me deu foi em Timóteo, 2 Timóteo, né? Que diz assim, as cartas de Paulo, diz assim, ó, exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar todas as ocasiões. A gente tem que pregar toda a ocasião, seja ela mal, seja ela boa, a gente tem que pregar. Seja em que condições Deus nos colocar. Não temas, não tenha medo. Deus é contigo, a palavra é do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que sai dos nossos lábios, ela não volta vazia, ela não vai voltar vazia, com certeza. Mas vamos lá. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Lista, quantas perseguição sofri. O Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas o homem mau, enganadores, irão de mal para pior, enganando-se e sendo enganado. Tu, porém, permaneceste naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido e que tens a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer ter sábio.
a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente é inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Uma obra grandiosa, né? Eu costumo dizer que só pode entender a Bíblia se nós estivermos no Espírito Santo, que nós tivermos o Espírito Santo. Porque, às vezes, nós... Aqui é a carta de Paulo, né? Paulo, ele aqui, o Senhor fala nesse ciclo aqui, olha, ele diz assim, ó, quantas perseguição, no versículo 11, na parte B, ele diz assim, quantas perseguição sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Bom, eu fui chamada, né, numa multidão. Deus nem me chamou, ele me escolheu. Ele pôs o meu nome quando batizei, quando aceitei ele, levantei minha mão cansada. Ele me pôs meu nome no livro da vida. A certeza eu tenho. Então, eu sei que toda perseguição que vem contra a minha vida, contra a tua vida, você tem que saber que a palavra de Deus é sábia no falar. Ele diz aqui, ó, Deus é tão bom, maravilhoso, ele é perfeito, perfeitamente instruir para toda boa obra. Ele está me instruindo para uma boa obra, tá? Isso não vai permanecer só aqui. A tendência é crescermos. Desde o momento que nós nos achegamos a Deus, a buscarmos ao Senhor, toda a tendência é nós crescermos, amadurecermos. Ninguém nasce sabendo de tudo. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. Eu estou aprendendo, né? Ontem eu queria até trazer uma mensagem boa, uma mensagem que Deus tinha me dado, mas estava com a gengiva muito dolorida, muito mesmo até para falar. Aí eu deixei uma mensagem lá para o Nicolas Ferreira, o deputado federal, né? Inclusive, Deus me inspirou para estar falando aquilo, que aquele jovem, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, para ele ser o salvador, né, da pátria. E ele foi inspirado, né, ali dentro, ele estava sendo inspirado para ser o que ele é hoje. Garoto sábio, muito sábio, né? Garoto inteligente, garoto manso, garoto de grande sabedoria, e vai longe. Que a dia desse vamos saber aí que ele vem como nosso deputado, como o nosso presidente, eu creio, entendeu? E profetizo, né, nos dias de hoje, né? Hoje é um domingo, a qual, né, eu estarei indo para a minha congregação mais tarde, que hoje começa muito cedo. E hoje é dia de um perdão, mas só hoje, todo dia é dia de um perdão. Aqui, quando alguém te perseguir, como aqui nós é dito, quantas vezes apóstolo Paulo foi perseguido, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Deus o livrou, apóstolo Paulo, de todas as perseguições. E ele era perseguidor dos crentes. Mas ele achava que os crentes não estavam naquela posição que ele achava. Então, ele matava os crentes doidado. Mas aqui, ele passou a ser de perseguidor, ele passou a ser perseguido. A gente tem que ver isso. Muitas vezes, a gente perseguimos as pessoas e não sabemos o dia da manhã, porque amanhã a gente pode ser perseguido. Hoje, o exemplo, na época, ele era Saulo. Saulo perseguia demais os cristãos. E olha quem, logo os cristãos. Não se persegue a ninguém. Do meu modo de vista, do meu modo de pensar, né? A gente não deve perseguir ninguém.
A gente tem que evitar e deixar para lá, ainda mais hoje, nos dias de hoje. Hoje não está fácil, não. Hoje a gente pode ver uma pessoa muito calminha e os calminhos são os piores, né? Meu pai sempre costumava dizer isso. Ó, cuidado, porque os calmos são os piores. E às vezes a gente tem aquela pessoa como muito calma, muito serena, muito na dela, mas é assim. Até não mexerem com ela, né? Aqui eu vi que, olhando, meditando bem nessa passagem, eu vi que quantas vezes Saulo, né, ele era Saulo quando Deus trocou o nome dele para Paulo. Quantas vezes ele perseguia, matava os crentes, né? Mas depois ele foi perseguido. Sofreu. O Senhor de todas os livrou, porque o Senhor é misericordioso. Mas nem sempre o Senhor usa de misericórdia. O Senhor bota na balança. Há uma balança entre a gente, né? Deus, ele costuma colocarmos na balança há um plumo diante da gente. Deus coloca um plumo. Deus, ele nos examina para ver o que nós estamos fazendo que venha prejudicar os nossos irmãos, nossos semelhantes, porque isso aí traz muitas consequências. Você, no dia de hoje, medita bem nessa passagem, se você puder, tiver um tempinho, 2 Timóteo, que começa no verso 10, exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões, quer dizer, todas as ocasiões, prega a tempo e a fora de tempo. Prega a palavra de Deus, onde quer, qual oportunidade você tiver, prega. Não deixa de pregar. Leia, medita. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai colocar palavras sobre os seus lábios. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Porque de mim mesmo, se eu for me examinar, eu não estaria aqui agora. Mas a prova é Deus me chamar, me convidar para me sentar nessa mesa e trazer uma mensagem. Uma mensagem de perdão. Aqui houve um grande perdão para Paulo. Nessa época, Deus já tinha convertido ele para Paulo. Trocou até o nome dele e colocou Paulo, de Saulo para Paulo, né? Mas ele teve muita perseguição. Ele passou por muita situação. Mas por quê? Antes dele passar essa perseguição toda, ele perseguia. Então, é óbvio, né, que aquela que todo dizem, né? Ninguém sai sem pagar a conta. Eu não vou para o restaurante comer e não vou largar meu prato lá. Eu tenho que pagar a conta. E sim, somos nós com Deus. Tudo que nós fizermos de errado não vai ser posto na balança. A gente vai prestar conta com Deus em tudo. Seja ela boa, seja ela ruim. A gente prestará conta com Deus em tudo. Deus tem sua balança, Deus tem seu plumo, né? Deus tem suas multiformas de trabalhar na nossa vida, de vermos aonde que nós estamos errando para nos consertar. Ele dá várias oportunidades. Ele diz, se ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Não endureça teu coração, não. Porque as consequências podem ser muito duras. As consequências, ela vem de uma maneira que às vezes não dá para a gente sair. As consequências, ela traz um choro amargo. Uma dor inexplicável nos leva à enfermaria de hospitais. E muitas vezes nos leva até a morte. A gente tem que estar ligadinho com o papai. Se você quer viver bem com o Senhor, se você quer viver bem nos dias de hoje, procura se chegar a Deus. Se chegarmos a mim, eu chegarei a ti, né? Buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Então sereis achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Jeremias, ele fala no capítulo 27 não, capítulo 29, você pode procurar que você vai achar. O que falo eu da Bíblia, que está guardado dentro do meu coração. Há coisas que eu não preciso nem me abaixar para ver, porque há coisas que estão guardadas dentro do meu coração, que é aprendizado.
né? Porque tudo que a gente aprende, a gente tem que procurar guardar dentro do nosso coração, ainda mais quando as coisas de Deus. O Senhor diz, Salmos 111, 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra na tauba do meu coração para mim não pecar contra ti. O propósito de Deus é que nós não venhamos pecar contra ele, né? Nem contra nossos irmãos, entendeu? Quando ele se refere contra ele, a gente não pecar contra nossos irmãos, porque que ele venha te cometer até alguma coisa, perdoa ele, porque hoje um pisão no pé causa até morte. Então, evita de perseguir, evita de fofoca. Hoje, fofoca é da cadeia. Há uns processos, há leis que foram mudadas, mas o Brasil não tem lei. Tem sim, tem lei sim. Ainda mais para... é uma coisa inexplicável. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o meu mérito aqui é a palavra, tá? Mas nós temos que ter todo o cuidado, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Claro, nós queremos andar direito, andar reto, claro que com certeza vão haver perseguição. Vai dizer, olha lá, eu pessoalmente, quando aceitei Jesus, muitos falaram, não vai ficar nem uma semana, não vai ficar nem 2 dias. Mas está aí, ó, com 26 para 27 anos que eu estou em Cristo Jesus, e graças a Deus, Deus só tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Por nenhum minuto, nenhum dia eu deixei de agradecer a Deus, porque eu vejo que tudo eu só estou em pé por causa do meu Senhor. Eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu saí, tive que sair, eu saí e voltei porque o Senhor me levou e me trouxe. O Senhor colocou lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos por onde eu passar. Deus, ele é maravilhoso, ele abriu o caminho, cortou o ar, cortou a flecha, jogou por terra os aguilhões, as cadeias, os laços, toda a adversidade, toda a inveja, tudo aquilo Deus jogou por terra. Sabe por quê? Ele anda lado a lado comigo. Eu estou falando, mas eu sei que Deus anda lado a lado comigo, e Deus anda lado a lado contigo. Mas dê uma oportunidade dele fazer o melhor para você, porque Deus tem o melhor para nós. Mas Deus só faz o melhor quando nós deixamos que ele venha fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor porque você é bonzinho, nada disso não. Ele vai fazer o melhor porque ele que é bom. Ele é maravilhoso, a misericórdia dele dura para sempre. Entendeu? A misericórdia de Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele dá tanta ele nos usa tanto com a misericórdia dele, porque ele é bom, né? Ele é maravilhoso. Ele é um tudo nosso. Eu costumo dizer que ele é o meu tudo, que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Eu não tenho que me questionar, porque as pessoas, quando eu sou perseguida por servir a Cristo, larguei o mundo, renunciei às coisas do mundo, podia estar no mundo, né? Tu está me afrontando, eu vou para o mundo. Mas é isso que querem. Mas eu não vou não. Não vou não, sabe por quê? Coisas tão ruins, eu já passei tanta perseguição, tantas afrontas, entendeu? Mas eu nunca pensei em olhar para trás. Sabe por quê? Quem olha para trás e quem anda para trás é caranguejo, né? Eu não vou olhar para trás de uma coisa que está prosseguindo para o bem, para os meus benefícios, para a minha saúde, para a minha família, para a minha casa estar em ordem. Eu tenho que estar olhando só para frente. Eu não vou olhar para trás, não. Não vou olhar. Muitas vezes, amigas minhas, pastoras, amiga minha mesmo, missionários, pastor conversando comigo, falou: Marlene, não olha para trás. Não vou olhar, não. Não tem nada que me faça olhar para trás, porque eu bem sei o que Deus tem feito na minha vida. O Senhor tem feito coisas grandes. A grandeza do Senhor, só de eu deitar e levantar, já é uma benignidade, é uma bondade.
sabe, é uma coisa maravilhosa. Então eu tenho que me alegrar muito no Senhor, porque a alegria do Senhor é minha força. O Senhor já disse que no mundo nós teremos aflição, mas nós que devíamos ter bom ânimo. Eu quero ter bom ânimo. Em tudo que eu passar, eu quero ter bom ânimo. Eu quero viver. Eu quero viver sempre agradecendo o Senhor por tudo que Ele faz, mesmo pela perseguição. Porque eu sei que na perseguição eu vou crescer, na perseguição eu vou subir, na perseguição eu vou longe. Né? E tudo isso é muito bom para mim e para aqueles que estão perto de mim, que estão vendo que eu estou crescendo, que eu estou amadurecendo. Né? De uma maneira ou de outra, mas ela está sendo perseguida, não olha para trás, ela não para, é teimosa, sou teimosa demais, demais, né? E também assim, mas o homem mau, né? Então pode continuar perseguindo, porque eu vou te falar mais uma, ó. Paulo descobriu muito segredo sobre Deus na escola da tribulação, quando ele se sentia atribulado, perseguido. Ele sentiu tanta coisa, sabe? Ele sentiu que ele, tu, porém, tem seguido a minha doutrina. Sabe o que ele passou? Ele passou a seguir a doutrina de modo de viver em tensão, fé, longanimidade, caridade, paciência, a perseguição e a aflição, tais quais aconteceram, entendeu? Ele não parou, não. Ele fez com que a alegria é saber que o Senhor tem poder para nos livrar de todas perseguição, todas lutas, todas tribulação, todas angústia. Deus fez, Deus faz. Ele pode, Ele nos livra de tudo isso. Ele é poderoso. A perseguição não nos mata, né? Ela não nos mata e nem pode deixar-nos feridos, porque nós temos que saber que tudo isso estava já escrito, Deus deixou como exemplo para mim e para você. Então, nada disso pode nos parar, tá? A gente, ainda que aquele momento ali que você possa estar passando por alguma situação, você tem que se agarrar a Deus. Você tem que saber que Ele é o único que pode te tirar dessa. Porque a palavra de Deus diz parar e ficar de pé e ver de o livramento que Ele te dá. Quantos livramentos Deus te dá na hora que você está sendo perseguido, na hora que tu está sendo afrontado? Essa afronta não vem para te matar, não. Essa afronta vem para fazer você crescer. Essa afronta vem para te fazer, você sabe o quê? É ser mais do que vitoriosa. Tu já pensou? Teus inimigos que te afrontaram, que te perseguiram, te ver amanhã você lá no alto, eles vão querer chegar a você e vão dizer, mas como pode? Onde você chegou? Tá? Eu passei por uma perseguição um bom tempo. Por uma perseguição de assim, de eu dizer que eu não vou conseguir nada. Foi onde que eu consegui mais e mais e mais. Deus me prosperou de uma tal maneira, sabe? Me deu uma sabedoria, me deu um entendimento, me deu graça. Sou cheia da graça de Deus, me deu paciência. Você vê? Quantas bênçãos eu ganhei, porque hoje em dia é difícil as pessoas terem paciência, é difícil a pessoa estar de graça. O Senhor abriu uma porta da graça para mim. Eu fiquei cheia de graça no momento de aflição que eu estava passando, de angústia, entendeu? Ali talvez com meu esposo, mas Deus me encheu. Mas por que Deus me encheu? Porque eu estava ali, mesmo sendo perseguida, estava ali, ligado, meus olhos muitas vezes fechados, muitas vezes com ligação ao Senhor, sem precisar nem mexer com meus lábios, porque meus pensamentos levados ao Senhor. Porque meus pensamentos, ninguém vai poder saber o que está nos meus pensamentos. Muitas vezes eu estou orando em pensamento, porque em pensamento ninguém ouve e ninguém sabe. O que ninguém ouve, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, muitas vezes, você não precisa nem abrir tua boca para você falar, não. Você fala baixinho. Ninguém vai ouvir. Porque é bom quando ninguém sabe o teu propósito, o que você tem com Deus. Porque ninguém sabendo, ninguém estraga. Entendeu? Às vezes a gente quer debater, discutir. Não faça isso, não. Deixa passar.
Quando passa alguma coisa, eu faço de conta que nem estou ouvindo. Às vezes eu dou uma atenção por ética, né? Eu não sou mal educada, porque os meus pais me ensinaram a ser bem educada. Graças a Deus cheguei a essa idade com boa educação, sábia. Sou sábia, viu? Os momentos meus, Deus não me deixa. Eu tive lugares muito altos, muito altos. E tive baixo também, viu? E no baixo também aprendi muitas coisas. Porque é bom quando você vai lá embaixo e você sobe. Você aprende muitas coisas. Quando você passa por certa situação que você vê seu irmão tá passando, eu passei por aquilo, eu vou ajudar meu irmão, tá? Pede permissão, ora ao Senhor, porque o Senhor vai determinar o que você e vai te conduzir, como você vai fazer e como você vai se chegar ao teu irmão. Não vai de qualquer maneira. Ora o Senhor, pede revestimento. Senhor, me reveste das tuas armaduras santas, da couraça da justiça e do capacete da salvação. Porque hoje, para ajudar, a gente tem que pedir, orar muito. Hoje, para ajudar, a gente tem que orar muito, porque aqueles que a gente mais ajuda, o que mais nos persegue, é que mais nos afronta. Mas só que ele não sabe a volta e o contorno do Senhor. O Senhor tem a volta dele. A volta do Senhor, o Senhor diz que ele tudo vê. E se tudo ele vê, ele vai fazer a sua justiça. E se a gente ainda pedir, porque tem a bem-aventurança, o Senhor diz, bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Se eu tenho fome e sede de justiça daqueles que me perseguem, por que o Senhor não vai fazer? Entreguei e passei pelas mãos do Senhor. Eu não preciso chorar ou me martirizar por coisas tão pequenas. As coisas são pequenas demais. Tem coisas que vêm nos perseguir que o irmão nosso que está ao nosso lado, às vezes até fala, eu não ficaria assim comigo. Comigo eu ia fazer, ia acontecer. Mas o que é isso? Isso é fogo. Fogo de palha. Sabe para quê? Para a gente não parar, para a gente, sabe, que perder nossa benção. Eu não vou perder minha benção porque meu irmão está mandando eu fazer acontecer. Eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Eu vou fazer, sabe o quê? Orar. Vou me silenciar. Vou manter meu domínio próprio. Porque é tão bom quando você tem seu domínio próprio, você vai longe. Você chega longe. No dia de hoje, se você tiver algum problema com seu irmão, né? Dentro da congregação, onde quer que for, peça perdão. O perdão foi para nós pedirmos uns aos outros. O Senhor, mesmo sem ter pecado, Jesus Cristo, ele nos perdoou. Tu vê que ele se deu a própria sua vida por amor à nossa vida, né? Enquanto a gente estava ali fazendo coisas que era desagrado até a Deus, ele foi lá e nos perdoou, entendeu? Então, eu vou dizer para você, com toda a minha experiência, eu digo para você, não permita que Satanás te faça sentir ódio de alguém que ele usou para te ferir. Não permita. Não permita. O que está do meu lado, isso é um exemplo. O que está do meu lado, que está botando fogo, para que eu venha tomar atitude para aqueles que me perseguem. Isso são exemplos bíblicos, irmão. A Bíblia nos diz, né? O Senhor diz aqui, ó, aqui é a carta de Paulo. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. A mesma coisa, Deus me livrou de muitas perseguições. Deus te livrou também de grande perseguição. Eu tenho essa certeza. Porque todos nós somos perseguidos por alguma coisa. Por inveja, entendeu? A inveja impera no mundo. Deus da fundação do mundo, a inveja impera. A gente vê pelo seu próprio irmão. Caim matou Abel por causa de inveja. Inveja impera no mundo. Mas o que a gente tem que fazer? Quais são as nossas atitudes? Oração, jejum. E não olhar para essas, não mantém ódio no teu coração, porque a coisa, entendeu? É uma coisa assim, não permita isso na tua vida, que Satanás põe ódio sobre o teu coração. Não permita isso de maneira nenhuma.
Ele usou alguém para te ferir, que é para tu subir, entendeu? Ele quer te prosperar na tua vida. Porque como somos feridos, como nós somos perseguidos, nós somos provados. Deus nos prova. A gente só quer o bem que Deus nos dá e o mal nós não quer aceitar. Aceita alguma coisa da parte de Deus calado. O silêncio é um sinal de uma resposta também, sabia? Às vezes a gente tem que manter mais o silêncio. Porque o silêncio é uma coisa assim, gratificante. Você está ali no silêncio, está ligadinho com o papai. O silêncio é uma coisa gratificante. Porque o silêncio nos impede da gente errar. Porque quando nós vamos falar, a gente erramos. A gente tropeça. Então, quando mantemos o silêncio, aquela pessoa que não está nos perseguindo, ela vai ver que não consegue tirar nada da gente. Mas ela, eu persigo, eu falo, eu derramo coisa a respeito dela, mas ela não fala. Quem me justifica é Cristo. Se eu abrir a boca para me justificar, eu estou super errada. Quem me justifica é o Pai. Então eu não preciso abrir a boca, eu posso me manter em silêncio. O silêncio é uma coisa que muitos têm que aprender hoje, nos dias de hoje. São os piores, eu acho que até antes também Deus, ele fulminava, né? Ele do alto do céu ele matava. Ele não deixava por muito também não. Por isso que ele deu o filho dele por amor à nossa vida e que haja perdão, né? Ele liberou perdão para que nós viéssemos ter perdão um para com os outros. Ele usou a sua misericórdia para que nós viéssemos ser cheios da misericórdia dele. Antigamente não. Você lê o Antigo Testamento, você vai ver que muitas coisas, e do Novo Testamento, de Mateus para cá, Deus fez muita coisa a nosso favor. Se nós formos ler as bem-aventuranças, tu vai ver o que Deus fez, a meu a seu favor. Então, ore pelas as decisões que você tomar. Porque essa decisão pode custar cara. Então, não toma decisões porque o A, B está te perseguindo, não. É melhor você ficar ali caladinho, orando, ligada com o papai, porque o nosso Pai é nossa justiça. Ele é o nosso advogado, é o nosso juiz. Ele bate o martelo na hora certa. Ele disse basta. Basta, agora acabou com tudo. Ele faz conforme ele quer. Ele vai te levar para onde ele quiser. Eles têm a direção certa. Deus, ele toma a decisão certa. A vingança não nos pertence, pertence ao Pai. Ele vinga? Vinga, claro. Ele vinga. Não precisa você se preocupar, porque o Pai está aí para vingar. Aquilo que você quer se vingar, não se vinga, não mexe, nem coloca a mão. Porque o que Deus é para colocar a mão, nós não precisamos colocar a nossa. Se nós colocarmos a nossa mão e começarmos a se questionar, como é que Deus vai agir a nosso favor? Já estou me questionando, já estou falando, já estou me aborrecida, já estou colocando a mão. Como é que Deus vai tomar a mão? Ah, ela está tomando minha frente? Ela é super mulher? Não tem super mulher nem super homem. A gente tem que saber que nós temos Deus. Jesus é por nós, quem será contra nós? Operando ele, quem impedirá? Ninguém vai impedir dele agir. Ninguém pode impedir dele agir. Ele vai agir e ele age e age mesmo. Ele é dono do mundo. Ele é o eu sou. Ele é Adonai, ele é o Senhor do Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, a asa de Sarão. Ele é tudo e muito mais. E muito mais do que além a gente possa imaginar ou pensar, hein? E muito mais. Eu vou pôr minha carta, botar minha agenda em ordem, tudo, direitinho, minhas coisas em ordem, e vou trazer para vocês o que ele é. Você não pode nem imaginar, entendeu? Que a gente pensa assim, é Deus. Ele é Jeová,
Ele é o eu sou. Ele é o Senhor de já. Agora tu vê. O Senhor sou de já. Se ele quiser, ele faz tudo já. Entendeu? O tempo é dele, a hora é dele, né? Os minutos, segundos são tudo dele. Ele faz conforme a vontade dele, né? Eu sei que no processo que a gente às vezes passa, né? Às vezes vem medo, vem choro, vem luta, mas o momento que você sentirá vontade de desistir, que às vezes dá vontade mesmo de desistir, né? Se eu disser que não, estou mentindo. Às vezes dá vontade de desistir, como muitos dizem aí, chutar o pau na barraca. Não faça isso não. Que a boa obra que Deus começou na tua vida, ele não deu o termo, porque ele não terminou. Ele falou para você que já terminou. O que ele não terminou, você tem que dar continuidade, meu amado, minha amada. Marlene, você tem que dar continuidade. Passa o que passar, perseguição, afronta, passa o que passar. Jesus passou muito mais por nós. E por que nós não vamos passar? Entendeu? Muitos discípulos, profetas, entendeu? Passaram por situações tremendas. E a gente não quer passar por nada. A gente hoje quer tomar decisão de nós mesmos. Mas não podemos tomar decisão. Já há momentos que você vai sentir essa vontade, mas você não vai poder fazer. Entendeu? Desista, 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 porque Deus dá tempo da gente desistir de pensar ou de fazer processo de vingança, porque isso não nos pertence. Desista. Mas eu te digo, não faltará a graça do Senhor sobre a nossa vida, não faltará. O Senhor, nesse momento que a gente estamos sendo perseguidos, estamos sendo desafrontados, porque os tempos são ruins, os tempos são más, Deus nos enche de graça. Essa hora que a gente vê a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? A gente vê o amparo, a mão do Senhor sobre a nossa vida. Quando ele diz assim, parade e vede o meu livramento. Parade e vede o livramento que vos dou. Que coisa linda. Deus dá. Mas por quê? Pela nossa obediência. Porque se a gente for tomar decisão da gente mesmo, não é... Fica estreito, né? Ele nos dá um alívio. A gente não vive todo o tempo de perseguição. Ele chega uma hora que ele diz, basta e acabou. Aí ele dá um refrigério, a gente entra no refrigério de Jeová. Ai, que bom. Ai, que benção. Ai, que glória. Quando nós estamos no refrigério de Jeová, é uma coisa assim gratificante, né? A gente que pensa em voar. Ai, eu vou pro shopping, hoje eu vou almoçar no shopping. Tem uns camarão gostosos lá, um arroz, uns blocos. Ai, eu vou lá pro shopping, hoje comer lá no shopping. Eu estou no alívio do Senhor, eu estou na graça. E papai, a lavanda sábia. Núbia achar e a surianda lavasse. Para que você possa suportar e vencer, confia, eu estou contigo. Ele está mesmo. Ele está comigo, está contigo. Pede a Deus para ficar debaixo da graça dele. O Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu não serei atingida de maneira nenhuma. No processo se esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente o Senhor nos faz descansar. Que a gente fica em aflição. A palavra de Deus é mistério, né? Eu me alegro, irmão, porque eu sei porque ela é bem maior do que tudo isso que a gente às vezes passa. Sabe, a gente vê que o Senhor é maravilhoso, muito maravilhoso. Ele diz assim, ó, nunca se ouviu falar de alguém que teve fé e perdeu a batalha. A fé não conhece derrota. É por isso que eu não costumo dizer, eu sou uma mulher que eu tenho muita fé.
Não adianta dizer para mim que eu não vou conseguir, porque eu vou conseguir e acabou. Entendeu? Não adianta, não adianta. Eu tenho domínio próprio, né? Eu trabalho muito isso na minha vida, né? E é claro que tem há momentos e momentos que você tem que tomar atitude. Você deixa até ter o domínio próprio para tomar uma decisão que é mais séria, entendeu? Há momentos que você tem que usar a lei, porque a lei foi feita por servo de Deus. Há momentos que a gente não pode ficar batendo boca. Deus manda a gente agir em silêncio. E muitas vezes você não tem que falar as decisões que você irá tomar. Porque o silêncio de Deus, o que a gente mantém em silêncio, o nosso adversário, o nosso inimigo, aquele que anda com tribulação com a gente, nunca vai saber. Nós estamos em silêncio. Ele nunca vai poder saber do nosso silêncio. Porque ele não entra onde que Deus entra. Alabandacadassurianda. Ele não entra aonde que só o Pai entra. Minha mãe não entrou, meus irmãos não entram, minha filha não entra, meus netos não entram. Só o papai entra. Porque só quem me conhece é ele. Nem eu mesmo me conheço. A ponto de dizer para você, eu sou assim, não. E nada. Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente pode dizer que nos conhecemos. Eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Sabe nada. Sabe nada. A gente fala para falar, mas não sabe nada. Só quem conhece é o Pai. O Pai nos conhece. A nossa conduta, o nosso andar, a nossa dignidade, nosso proceder é que vai mostrar quem somos nós. Aí já vai para o outro lado. Que a gente tem que ter dignidade, né? Temos que ser honesto. Temos que andar reto diante de Deus, nos mandamentos do Senhor. Porque como que eu vou testemunhar do Evangelho se não é nada disso? Você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, como eu aceitei Jesus Salvador da minha vida, o meu passado Deus jogou no mar do esquecimento. Eis que faço nova todas as coisas. Deus fez tudo novo na minha vida. Ninguém pode apontar, porque enquanto tem um dedo para mim, tem 3 para ele e tem um, Deus está vendo. E outra coisa, quem me justifica é Cristo. Eu mesmo não posso me justificar. Como é que vem alguém me justificando? A fofoca existe. A pessoa quer puxar o tapete uma da outra. Hoje ninguém quer ver ninguém bem. Eu quero estar melhor do que você. Mas só vai estar se Deus assim permitir. Da minha parte, eu, como missionária Marlene, eu digo para você, eu quero que você esteja lá no topo, lá no alto. Eu quero que Jeová bota aquela escada que ele tem e bota você lá no topo, bem no alto, mais alto que eu, em todas as áreas, financeira, em todas as áreas. Eu falo isso aqui em casa. Eu não ligo para nada. Sabe por quê? Eu fui provada, viu? Porque a gente às vezes fala e a gente somos provados no fogo. A gente, às vezes, não quer ver o nosso irmão melhor, mas a gente temos que ver o nosso irmão melhor do que a gente. Porque quando o nosso irmão está melhor do que eu, está melhor do que você, ele não te incomoda. São pessoas que não te perturbam, são pessoas que não tem como te atribular. São pessoas, eu tenho de tudo, sabe o que é? Eu vou pegar meu carro, vou dar uma volta, vou viajar. Eu vou até a Europa, vou para a Itália, vou para Marrocos, vou para o Canadá. Pessoas bem-sucedidas, tanto espiritualmente como financeiramente, ela não perturba ninguém. É difícil ela querer perturbar. Às vezes ela quer humilhar, mas se ela humilhar, Deus abate. Que Deus não se agrada dos soberbos, daqueles que querem te humilhar. Deus não se agrada, é abominável aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão estendidos sobre a face da terra. Salmo 113, ele diz que ele contempla o céu, labando como a naxergue, e se curva para ver o que está acontecendo na terra, e tudo ele vê. A menor formiguinha o Senhor vê.
Ele diz que ele nos sonda, ele esquadria os nossos pensamentos, ele esquadria nós todinho. Então, ande com os pensamentos. Peça ao Senhor, Senhor, dai-me uma mente de Cristo. Dá-me os ouvidos sensíveis a ouvir sua voz, porque muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque não deixamos de ouvir porque nós não queremos ouvir. A gente tem que pedir a Deus, Senhor, me dá uma audição para que eu possa ouvir a sua voz. Porque, Senhor, dá-me uma visão de águia para que eu possa contemplar o que está ao meu redor, para que eu possa contemplar tudo aquilo que tem eu para ser feito, ou o Senhor me mostrando. Dá uns lábios santos para que eu possa proferir a tua palavra, para que eu possa trazer coisas boas, não. Porque dos nossos lábios sai coisa amarga e doce, mas que você prefira sempre tacar doce, porque uma doce, ela vai fazer teu irmão se alegrar. Mas se tiver que trazer amarga, que traga. Porque Deus coloca a palavra sobre os nossos lábios, que nossos lábios possam ser santos. Quando nossos lábios ser santo, é não falar aquilo que é abominável aos olhos de Deus, porque quando chegam aí, falam palavrões horríveis, que chega a doer os nossos ouvidos, né? Graças a Deus, aqui onde eu moro, é tudo muito calmo, muito tranquilo, graças a Deus, sabe? Vocês podem ver, eu estou fazendo aqui da minha sala é pertinho ali da rua. Então, aqui, graças a Deus, entendeu? Nós vivemos assim, numa paz, sabe? Dentro do meu lar, uma paz, uma tranquilidade. Pode chegar a neta, pode chegar a neta. A neta já passou por aqui, já foi lá, já voltou. Tudo numa paz. Nem o chinelo ninguém ouviu ela passar. A paz é uma coisa gratificante. Não é essa paz que o mundo dá, que o jovem dá. Encontram com outra e é paz. Essa paz não nos vale para nada. Isso é um símbolo. É a paz de Cristo. A paz de Cristo ninguém nos tira. Não deixa ninguém tirar a paz de Cristo. Porque a paz de Cristo ninguém. A paz de Cristo ninguém pode nos tirar. Sabe? Ela nos leva longe. Porque ter uma paz, a gente não vai agir de certa maneira. Eu tenho a paz de Cristo, eu estou me regozijando aqui com a paz do Senhor Jesus Cristo. Ainda mais na palavra. Entendeu? E eu quero estar falando que Deus, batendo lá no portão, minha neta atende. Deus é maravilhoso todo tempo, né? Sempre quando a gente está na palavra. Sempre quando nós estamos, assim, pregando a palavra, falando da palavra, tem sempre alguém querendo nos incomodar, né? Eu costumo pregar muito no monte, né? Agora nós não temos ido para o monte, está chovendo, e também lá a gente evita, né? E se a gente tem nossa casa, nosso lar para trazer uma palavra, né? Hoje ainda tem o culto hoje. Então, a gente não precisa, se refugiar em outros lugares se a gente tem nossa paz. Minha neta atendeu lá de cima da varanda. Eu fico maravilhada. A gente tem que ficar ligado, porque senão ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Que deserto é esse? O deserto da perseguição, né? Que a gente não gosta de passar, mas a gente gosta de passar pelo alívio, pela graça de Deus. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente quer apressar Deus, né? A gente quer ir no Salmo 70, apressa Deus e me socorrer. Mas aí Deus te fala assim, aquietai e saber que eu sou Deus. A gente tem que saber. A gente tem que se aquietar e saber que Deus, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele faz como Ele quer. Ele é tremendo, né? Se a gente, quando começa a falar das maravilhas de Deus, a gente vê que Ele é dono, Ele é o nosso dono dos nossos dias, é a nossa gratidão, Ele é o nosso tudo.
né? Deus, no momento que a gente traga ele para o nosso, bem pertinho da gente, quando a gente começa a buscar, a gente fica, né? Assim, querendo, sabe, cada vez mais, mais, mais. Aí era dias de eu ler a Bíblia e chegar 2 horas da manhã, eu tenho que dormir, porque 7 horas, 6 e pouco eu tenho que estar de pé, com banho tomado, para 7 horas estar na congregação. Essa congregação, ela começava a consagração às 7 horas da manhã, mas também acabava mais cedo, né? Acabava às 11. Tem congregação, começa às 9 e acaba meio-dia. Então, essa congregação foi que eu casei, a minha primeira congregação onde eu aceitei Jesus, ela começava Evangelho Quadrangular. Aceitei Jesus no Evangelho Quadrangular. Eu fui batizada com o Espírito Santo em casa, foi confirmado no Evangelho Quadrangular. Fui direcionada à consagração, a ser dirigente de consagração pela Quadrangular. Fui dirigente de alguns trabalhos, né, que a Quadrangular tinha fora da congregação, né, e também trabalhava no evangelho, né, evangelismo, né, com o meu pastor, o segundo pastor, o pastor Massinho, e também fez parte do meu casamento. Eu passei pelas águas antes disso. Meu esposo já era batizado. E ali eu casei ali, ainda convivi bastante tempo ali. Foi ótimo, foi uma benção, sabe? Mas o tempo de Deus não é o nosso. Quando Deus fala que a gente tem que, né? A gente tem que ir a campo, a gente vai, né? E ali eu tive que sair. Aí ficou, né, as irmãs, qual me levou para lá, porque eu fui hoje uma pastora que mora aqui do meu lado, 2 casas depois da minha, que é uma benção, né? A pastora é uma benção. Todas elas são uma benção, graças a Deus, eu não tenho o que falar, né? Eu quero dizer para você que você não tenha medo, que o Salmo 93, o Senhor diz assim, ó, 4, versículo 4, ele diz assim, ó: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas do que as grandes ondas do mar. As ondas do mar vêm, às vezes, para nos levar, tirar a gente da paz, né? Falava o que eu vou sacudir, vou ventar mesmo na perseguição de toda maneira, porque eu vou para que ela desista, ela tem que desistir. Mas não é assim. Não é assim, não é você que vai fazer eu desistir. Você pode estar querendo que eu desista, mas olha, eu tenho um pai. Esse meu pai tem todo o domínio contra a minha vida e contra a sua vida. Ele pode fazer você parar de desistir, de querer que eu pare. Não adianta. Porque aquele que para, que olha para trás, Deus não tem prazer nele. Deus diz que aquele que começou a boa obra, não é bom a gente olhar para trás, não. Querer, muitos querem. Eu sei que servir o evangelho, quem quer servir com sinceridade, não é fácil. Não é fácil servir o evangelho, não. Com sinceridade, com amor no coração, querer almas para o Senhor, para o reino de Deus, porque o propósito de Deus, Provérbio 8 diz que aquele que ganha alma para Deus, ser sábio é. Esse é o meu propósito, fui chamada para isso. Deus não vai querer me perder. Deus não vai querer me perder para você que me persegue. Para você que quer que eu saia do evangelho de qualquer maneira e fique por aí. E você quer ver que eu me perca. Deus sabe o que Ele faz. Ele sabe de onde nos tira. Ele não vai querer perder de maneira nenhuma. Deus não tem prazer em perder alma nenhuma. Ele diz que, tem um louvor que ele diz que tem 100 ovelhas, mas se uma sair do pasto, o pastor vai atrás. O presbítero da igreja vai atrás daquela ovelha que se afastou.
A gente não pode olhar para trás. Eu nunca pensei em olhar para trás. Eu senti as dores que foram difíceis. Foi os momentos difíceis, momentos de perseguições, momentos de enfermidade. Tudo nos... Tá? Mas a palavra de Deus diz, tudo colabora para o bem daquele que ama Cristo. E se eu amo a Cristo, eu tenho que colaborar, eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar. Eu não vou desistir. Teve gente que no começo do evangelho fizeram até aposta. E eu só ri, sabe? Eu ria muito, porque eu achava engraçado que as pessoas queriam tomar domínio sobre o Pai. E quem me escolheu foi ele. Ele me escolheu. Ele diz, olha, ainda para mim andando numa estrada, eu saía do trabalho, 6 horas, aí vinha, aproveitava e tomava banho na hora do almoço, porque eu vinha almoçar em casa, e era perto do colégio que eu trabalhava. Então eu vinha em casa, tomava um banho, tá? E às vezes eu nem adiantava, porque eu tinha que tomar outro banho, estava suado. Época de verão, calor, 40 graus, então tem que tomar outro banho, né? Para você ir cheirosa para a igreja, né? Para casa do pai, tem que ir cheirosinha, tudo bonitinha. Mas eu corria, viu? 3 pontos de ônibus andava. Às vezes ainda levar a minha neta, né? Quando minha filha não chegava antes do trabalho, ou quando eu não deixava na minha mãe, eu tive que correr com a minha neta. Porque ela tinha 5 anos, 5 para 6 anos. Era uma luta, mas eu corria. Eu vinha em casa, tomava banho rapidinho, arrumava minha neta rapidinho. Nunca, Deus parava o relógio. Eu nunca chegava atrasada. Às vezes era eu que ia dirigir o culto. Deus, ele sempre trabalhou a meu favor. Porque Deus conhece os nossos corações, ele nos sonda. Ele não quer que nós venhamos nos perder. Se chega a Deus. Não é porque eu estou te pedindo, não. O Senhor manda, o Senhor coloca palavras na minha vida. Quando você ouvir, se chegas a Deus. Rasga o teu coração. Não rasga as roupas, não. Rasga o teu coração para o Senhor. Peço, Senhor, faz morada no meu coração. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu quero que o Senhor mude a minha família. Eu quero que o Senhor entre dentro do meu lar, faz uma transformação dentro do meu lar, que o Senhor salva, liberta, transforma. Às vezes a gente tem filhos viciados. Tem mulheres chorando, gemendo. Não é o meu caso, eu não tenho filho, eu só tenho uma filha. Graças a Deus, minha filha trabalha. Minha filha, no dia de hoje, está trabalhando, está tirando serviço. Minha filha trabalha, meu neto trabalha, não tem dia. A minha neta que trabalha, tem um comércio dela, ela escolheu trabalhar, não domingo, só se tiver alguém marcado. Domingo e segunda ela tirou para ficar em casa. E graças a Deus por isso, porque também me faz companhia. Não porque eu não tenha, eu tenho muito propósito, eu tenho muito trabalho, eu também tenho trabalho, eu também trabalho. Eu digo faço companhia porque eu também fico, né? Aproveito, se tiver oportunidade, porque às vezes eu não tenho oportunidade. Às vezes, o hospital segunda-feira fica ali, ó, fica muitas pessoas para entrar, para visitar os doentes no Hospital Dom Pedro. Tem a clínica memorial, a clínica Semeru. Tem muitos doentes, muitas pessoas doentes, enfermas. Às vezes enfermas espiritual, porque não ouve a voz de Deus. Toda enfermidade espiritual tem que sair no nome do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que determinar, a gente tem que ser determinado. Enfermidade que assola a mente, que traz confusão na mente. A gente temos que saber pedir a Deus. A gente pede e não recebe porque não sabemos pedir. Mas se nós sabemos pedir, Deus tira tudo aquilo que não é de Deus. A enfermidade, claro, a enfermidade vem. Mas há momentos na vida da gente que a enfermidade ela vem, mas vai embora. Caravassuri comanaxérica. Ela vem e vai embora. Tem que ir embora em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está no comando e no controle de tudo.
Irmão, nós tivemos uma queda de luz aqui. Eu não sei como é que tá, mas que Deus venha nos abençoar, né? Porque é aquilo que eu digo, tudo como é da palavra, a palavra ela mexe com o mundo espiritual, entendeu? O que acontece no nosso mundo, todas as nações estão passando por problemas espirituais, o mundo espiritual. Tudo que se passa é espiritual. Há uma batalha espiritual no nosso Brasil que a gente temos que orar muito, porque a gente ainda vai chorar muito. Se a gente não orar, Deus vai livrar aquele justo, o que ora, o que clama, o que chora, para que mesmo Deus não permita ser tocado, que o umbral do meu portão, das minhas portas, seja ungida pelo Espírito Santo de Deus, da minha janela, das minhas portas, que Jesus passe com o sangue e carnezinho dele, que o óleo ungido, né, o azeite possa ser passado pelo Senhor. Eu vou lá e oro nos umbral da minha, começando pelo meu portão, pela minha calçada. Senhor, passa com teu óleo ungido aqui. Eu passo com óleo ungido, eu vou para o monte, boto lá, deixo lá 7 dias para consagrar, orando, jejuando, pedindo, Senhor, unge a minha casa, Deus da fundação, Deus do projeto, plano, da coluna, né? Tudo, Senhor. Abençoa, Senhor. Esse lar é abençoado por Deus. São 41 anos que eu moro aqui, não vejo perturbação. Eu não vejo até porque eu não dou oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito na minha, eu sou muito conservada naquilo que Deus fala comigo. Eu presto muita atenção, ó, eu ouço o que Deus fala e nas revelações que Deus me dá. Não preciso ninguém falar o que eu tenho que fazer ou deixo de fazer. Eu vejo muita gente chegar e falar, faz assim, faz assado. Eu não vou fazer como ninguém quer. Se você quer, você vem fazer. Se você sabe fazer, vem fazer. Se você é batizado com o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo dentro de você, que vem fazer, vem tentar. Que você vai brilhar os olhos de Deus. Os olhos de Deus vai se agradar. É melhor do que estar fazendo coisa ruim, estar tendo perseguição, estar caluniando. Cuidado. Aqui, olha, a gente podemos ver que Deus, ele aqui, ó, o Senhor de todas os livrou. Ele livrou Paulo de muitas coisas. Olha, digo mais, serve para homem e para mulher. Mas os homens mal, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Se tu tenta me enganar, cuidado que você está sendo enganado. Não tenta me enganar, porque eu tenho uma revelação. Eu tenho aqui na minha família tem pastores, tem um pastor na França, tem um pastor, às vezes tem um em Portugal, tem pastor minha em Portugal, tem meu irmão, tem eu como missionária, tem minha irmã Lúcia como missionária, tem minha filha Luciana missionária, tem minha filha como missionária, tem minha neta como missionária. São tudo mulheres que se curvam diante de Deus para chorar, tá? Para chorar, gemer. Porque missionário não é aquele que eu tenho, porque eu tenho a minha carteirinha. Missionário é aquele que dá vida por amor às almas. Missionário é aqueles que choram pelas almas. Missionário é aqueles que choram pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades, para ver mudança. Porque estão tudo se corrompendo. Que ora pelo nosso Brasil, pelos hospitais, pelos orfanatos, pelos asilos, pelas essas crianças que estão aí sendo abandonadas, que estão na instituição ali abandonadas, porque os pais e a mãe não querem mais. Você vê agora, acho que foi na Amazonas, um pai esfaqueou um menino de 3 anos. Eu não sei se chegou, porque eu não cheguei a ver. Se esfaqueou a mulher, porque a mulher não queria voltar para ele. Você vê que ponto chegamos? Que a pessoa tem como propriedade, é propriedade minha, é meu, é minha. Não somos propriedade de ninguém.
Nós somos propriedade de Jesus Cristo. Ele que deu a vida por amor à nossa vida, né? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo determinado em seu coração. Ele capacita os chamados. Todos. Eu fui chamada, eu fui orientada, tudo eu sou orientada por Deus. Porque de mim, eu mesma, Helene, eu não sei nada. Mas eu fui chamada por Deus, sou orientada por Ele, sou fortalecida nos seus braços, pois a obra é dele e Ele não falhará. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar, Ele está comigo no colo. No dia de hoje, um domingo, começando uma semana, eu quero começar uma semana maravilhosa nos braços do Pai. Assim como eu quero começar uma semana nos braços do Pai, eu quero que você também seja carregado nos braços do Pai. Eu não quero saber quem você é. Eu quero saber que Deus alcance você pela tua infinita misericórdia. Deus alcance todos. Toda nação seja alcançada, todas as vidas, todo aquele que tem fôlego de vida, seja alcançado, seja transformado, seja lapidado, seja moldado. Que Deus tire todos os carrapichos, toda a rapina, que nós possamos ser nova criatura. Porque quando nós somos nova criatura, nós somos instruídos pelo Espírito Santo, nós somos instruídos por Deus. Caravassuri canta labaxéria. Quando Deus escolhe alguém, por obedecer, custe o que custar, o melhor, ele se cumpre, ele sempre vai cumprir a palavra que diz boa, agradável, perfeita e a vontade do Senhor. Quando Deus escolhe, tem isso. Isso tudo vem sobre a nossa vida. As coisas de Deus é perfeita, é boa, agradável, alabanda sábio, perfeita e a vontade do Senhor. Nada nossa vontade. Que diminua eu, mas que o Senhor cresça na minha vida cada vez mais. Sabe? Algumas pessoas dizem assim, mas ela é metida, ela é prosa. Cada um tem um modo, cada um é... Ninguém é igual. Ninguém é igual ao outro. Nós somos diferentes. Pega tua mãozinha e se estende assim, olha. Se tu vê meus dedinhos, nenhum é igual ao outro. Ó. Nem você, nem sua mão é igual. Ó. Seus dedinhos não são iguais. Um é mais gordinho, um é mais magrinho, um é maiorzinho. Nós não somos iguais. Nós não somos. Não, você pode estar dizendo aí, ela quer ser santa. Não há perfeição. Não há perfeição em mim. Mas eu procuro a perfeição. Eu me esforço para me andar nos caminhos do Senhor, não no caminho do mundo. Eu não ando em rodinha dos escarnecedores, eu não ando em fofoca, detesto fofoca. Fofoca, isso, junta formigueiro. E quando tu vai ver, tua casa está tomada de coisas ruins. É briga, é confusão, é contenda, é ninguém se dá um com o outro. Fuja disso. Carabanda sábia. Núbia xerga lavasse. Evita de confusão, fofoca, arebanda cabe a sábia. Deus, ele nos criou para nos triunfar, alavasse. Ele me escolheu para me reinar, para me viver como herdeira, calabando como a sábia. Ele me conquistou para mim ser herdeira de Cristo Jesus. E ninguém vai dizer que não. Eu não vim da agora, eu não estou subindo escadinha agora, não. Eu subo escada há muito tempo. É porque às vezes as pessoas querem todo dia ouvir uma palavra. Se você abrir uma congregação todo dia, você tem que ter obreiro para 7 obreiros para todo dia. Ou você dá uma palavra. Porque quando você está dando uma palavra, a palavra a gente sabe que a gente tem que se revestir mesmo. Tá? Se revestir das armaduras de Deus, manter jejum, manter oração. Porque a palavra tem um peso.
A palavra de Deus, ele diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se não volta vazia, a gente tem que estar cheio dela, a gente tem que meditar, a gente tem que buscar. E não é fácil. Nós temos que também nos afazeres. Eu sou viúva, mas não posso deixar minha casa de qualquer maneira. Eu não posso me lançar, eu tenho meus compromissos também. Tá? Aleluia. O Senhor tem me feito uma sonhadora, alabanda sábia, com um propósito e uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Eu creio que nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus, ele tem me feito propósito, ele tem me feito eu sonhadora, tenho sonhado sonhos. Aprove a Deus que são os sonhos de Deus, porque as coisas são de Deus. Então, se são de Deus, são provadas por Deus. Eu sou direcionada por Ele. Ai de mim se não for direcionada por Ele. Eu vou parar no meio do caminho. Eu vou cair. E é isso que muitos querem. Então, por isso que eu falo, nem sempre eu vou estar aqui trazendo uma palavra para deixar, para você meditar, para você se examinar, porque eu já estou me examinando, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, ela corta para aí e corta para cá, ela corta primeiro para mim, que estou trazendo a palavra, mas ela está te levando até você, ela está entrando dentro do seu lar, ela está entrando na tua vida, ela está fazendo coisas grandes, porque a palavra de Deus é para as coisas grandes. Deus não lança a palavra dele para coisas pequenas, não. A palavra dele é viva. Ele vive. Entendeu? Nós temos que ter conhecimento da palavra dele. Se ela é viva, ela faz coisas tremendas sobre a nossa vida. Você viu que todo joelho teve que se dobrar e toda língua confessar da palavra do Senhor Jesus Cristo, como houve aquela epidemia da Covid. Você vê até aqueles que diziam que não, mas enquanto não se curvaram, não viram, muitos se curaram. Muitos foram curados, mas muitos desceram à sepultura. Então a gente temos que obedecer. Eu sei que eu já sou vencedora, sabe? Em Cristo Jesus, porque o Senhor, ele falou que ele nos chamou para nós não sermos vencedores, não, nós sermos mais do que vencedores. E se ele nos chamou para a gente sermos mais do que vencedores, por que eu vou duvidar do que ele falou? Porque está escrito a sua palavra. A palavra do Senhor, ela é vida. Ele diz, tudo passa. Tudo nessa vida vai passar. Mas a palavra do Senhor não vai passar. Ele inspirou aqui os profetas, discípulos, ele inspirou homens e mulheres de Deus para deixar de exemplo para com nossas vidas. Se você meditar de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que tudo que Deus falou já aconteceu e algumas coisas estão acontecendo. Está acontecendo. Deus está preparando nós para um grande Pentecoste. Há países lá fora, está descendo uns Pentecostes, jovens aceitando Jesus, chorando, clamando, se curvando diante de Deus. Porque nós temos que se curvar não é diante de homem, não, é diante de Deus. Porque Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é grande, misericordioso, é o Senhor. E nos perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossos atos, pensamentos, palavra e obra. E se a gente queremos esse perdão, por palavra, por obra, pensamentos, atitudes, a gente temos que se achegar a Deus, se achegar e Ele se chegará a vós. E muita coisa irá mudar. Se você tem alguém enfermo, Deus há de curar. Se for propósito do Senhor curar, Deus vai curar. Se tem alguém que está usando droga na tua família, Deus já há de tirar essa droga. Deus vai fazer com que essa pessoa possa enjoar dessa droga, né? Se há alguma contenda, Deus há de cessar essa contenda. A paz há de entrar dentro do seu lar e há de permanecer para sempre. Porque a paz de Cristo é maravilhosa. Não tem coisa melhor do que a paz de Cristo. Né? E eu quero aqui interceder pelos casais, que Deus venha restituir os casamentos. Né? Que todos os casais possam viver a glória do Senhor, sentir. Que todos os casais possam sentir a necessidade deles se curvarem diante de ti,
né? Seja noite, dia, a hora que ele quiserem, ou o tempo que eles quiserem, se curvar, orar, pedir para Deus restituir, haver perdão, pedir perdão um ao outro, porque o viver a dois não é fácil. Tem que haver perdão para que os seus filhos possam crescer debaixo da bênção do Senhor, né? E fora da maldição. Porque quando a briga, a guerra entre casais gera maldição na família, nos filhos. Os filhos ficam vendo que essas coisas entristece. Eles amanhã casam e vão querer fazer o mesmo, o exemplo. A gente tem que dar bom exemplo. E para com isso, a gente tem que estar sempre perto, próximo do Senhor, buscar enquanto se pode achar. O profeta Isaías fala, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque eu preciso estar perto de Cristo para que tudo possa correr bem. Não é que eu possa estar longe, não, porque aceitei Jesus, não. Porque se eu me distanciar do Senhor, se eu não buscar o Senhor, tudo pode ir à tona. Entendeu? Porque o inimigo trabalha para isso. O inimigo na minha alma, a potestade, principados, ninguém vê. Mas está por aí, a gente sente o peso. Caramanda, cabe a suriega. Mas somos mulheres de oração, não vem sobre mim, não vem mal nenhum. Só se for permissão de Deus, porque quando aconteceu tudo com Jó, foi tudo permissão de Deus. E Deus ainda testemunhava de Jó. Dizia que ele era um homem reto, homem temente, fugia da aparência do mal, né? Jó era tudo. Deus dava testemunho de Jó. Mas mesmo assim sobreveio coisas terríveis na vida de Jó. Perderam 7 filhos, né? Os empregados, né? Os 3 amigos deles afrontavam ele dizendo que ele estava em pecado. Porque quantas coisas vêm sobre a nossa vida, porque a gente está aqui nessa terra, a gente somos sujeitos a todas as coisas. A enfermidade. Porque muito rico, um cristão está enfermo lá, não é cristão. Por que está enfermo? O cristão também, ele fica enfermo. Mas você tenha consciência do que você faz, porque, olha, não é fácil, não. A cobrança de Deus é terrível. Não queira estar debaixo das mãos do Senhor, né? Debaixo das mãos do Senhor, tudo bem. Debaixo da ira de Deus, com o diabo, Deus vai lá e tira você da mão do diabo, mas debaixo da mão de Deus, ninguém te tira, não. Não tem ninguém para tirar, não. O diabo não te tira debaixo da mão de Deus, não. Não te tira mesmo. Esteja você debaixo das mãos de Deus. E esteja sob a proteção de Deus. Porque Ele te guia, te guarda, te protege, te livra de todo mal. Ele é seu pastor. Ele nada te faltará. Ele é seu provedor, né? Eleva teus olhos para o monte de onde vem teu socorro. Teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra e tudo que há. Foi Ele que fez. Ele te dá paciência, Ele te lança a sua ansiedade sobre o Senhor, que tem cuidado de vós, Ele tem cuidado. Deixa Ele cuidar de ti, deixa Ele trabalhar na tua vida. Porque eu estou deixando, Ele tem muita coisa ainda para trabalhar. Deus que a gente vive, Deus está trabalhando na nossa vida. Não pensa você que acabou, não. Tanto que a boa obra que Ele começou, Ele não terminou. Ainda tem obra. Eu não sei como, mas Ele vai fazer a obra. Ele não terminou, vai terminar. Não sei quando eu partir, talvez, quando Ele tiver me preparar para mim, para a glória. Entendeu? Deus tem seu poder. O poder pertence a Ele. Então, ora pela sua família, ora pelo teu casamento, ora pelos seus filhos, ora pelo seu emprego, seu trabalho. Você trabalha, às vezes o patrão te persegue, ora por ele, para ele ser transformado, para ele conhecer Jesus como Salvador da vida dele, né? Tem pessoas lá do mundo que falam coisas horrendas, né? Às vezes a gente passa e ouve, né? Ou às vezes mesmo, aqui mesmo. Graças a Deus que essa minha rua tem muito cristão, mas também tem espírita. E todos nós se respeitamos. Tem espírita aqui. E eu me dou respeito, falo, cumprimento, porque a gente tem que respeitar uns aos outros. Né? Ninguém opta pela vida dos outros. Eu sustento a casa deles, eu não pago os impostos deles, eu pago meus impostos, eu sustento a minha casa. Então eu tenho que respeitar o meu semelhante. Né? O que ele faz não me interessa. Eu tenho que estar orando e intercedendo por ele. Né? Porque essa rua é uma rua mesmo que é abençoada por Deus.
Aqui não tem isso. Eu sou espírita, não vou ajudar. Aqui, quando um é doente, que tem que levar para o hospital, que não tem carro, um bota o carro para fora, o outro está no carro lá de fora, um socorre o outro, um ajuda o outro. Eu cansei de fazer isso. Eu cansei de ajudar, salvar vidas. Eu levei multa, porque eu fui daqui, eu liguei o pisca-pisca atrás e liguei com uma mão fui dirigindo, outra mão por fora, passando pelo BRT, as ruas do BRT, porque não tinha passagem. E né, botei ali ela na frente, né? Eu botei ela na frente, pedi que a irmã viesse segurar ela por trás, botei o cinto de segurança, a irmã segurando atrás, o sobrinho segurando. Ela estava nas últimas. O pai estava a ponto de ter um treco de ver. A ambulância não chegava de maneira nenhuma. Tinha muito socorro mesmo para a ambulância chegar até aqui, ia demorar muito. E eu fiz a melhor coisa. Não me arrependo, eu levei multa. Não me arrependo. Se tivesse que fazer de novo, ia. Prova é Deus, porque ela aceitou Jesus no hospital, ainda ficou lá uma semana no hospital. E ela trabalhava nesse hospital, Dom Pedro. E ela ficou uma semana lá no Dom Pedro. E ela partiu. Mas ela sabe para onde foi. Deus sabe para onde que levou, porque ela sabia que Jesus Cristo era o único que podia fazer. Mas muitas vezes, eu inclusive mesmo fui uma de nós falarmos, não olha para trás, não olha para trás. Ai, eu não aguento mais. Aguenta sim. Deus não dá fardo nenhum que nós não venhamos suportar. Deus não dá nada que nós não venhamos suportar. Eu creio que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mesmo em meio à tempestade, o vento forte, né? Não importa o tamanho do vento que vem, né? Como eu já contei aqui do sonho que eu tive e falei para minha filha, falei para meus netos, vamos orar, porque eu vi um vento forte, eu não uso cortina. A cortina entrava, caía, e eu tentava botar a cortina no lugar e eu não conseguia, a cortina pesada. Falei, vem um vento forte aí. Vem um vento forte, vamos orar, vamos vigiar. Porque Deus não dá nada. Antes de acontecer, o profeta menor Amós, ele revela, quem tem dom de revelação. O meu neto tem um dom de revelação que está para acontecer com ele, Deus revela para ele. Eu fico maravilhada, porque jovenzinho, né? Então, assim, o pai dele é pastor, também intercede bastante por ele. A mãe é missionária, mas trabalha muito. A mãe trabalha muito. Já o pai trabalha por conta própria. E ele também tem uma congregação, né? Porque eu sou um criado. Ele veio de Pernambuco para cá. E ele é da Paraíba ou Pernambuco, agora até me esqueci. Eles vieram e a mãe dele, Deus que veio, nunca parou, são anos. Meu genro está com 46 anos. Ele é mais novo que minha filha, 2 anos. Minha filha está com 48. Quer dizer, eles não param de interceder, não param de clamar, não param de buscar. São pessoas fervorosas mesmo, e a gente tem que ser. O fogo arderá continuamente no altar e nunca mais se apagará. Porque se a gente deixar o fogo se apagar, a gente esfria de uma tal maneira que para voltar, só a misericórdia. No tempo que eu fiquei enferma, né, da perda do meu esposo, que eu senti muito, logo depois foi minha mãe, eu senti muito. Eu fiquei muito abalada, mas eu sentia aquela presença do Senhor quando eu chorava. Eu estava sentindo a presença do Senhor. Eu não tinha muitas vezes palavras, mas eu chorava. Porque o choro te colocava tudo, aquela angústia, aquela dor, sabe, tudo para fora. E eu levantava, ia lá fora, né? Ia na varanda lá em cima, conversava, sentava, falava, tá passando, tá passando. Eu tinha certeza que aquilo ia passar. Eu tinha certeza. É a promessa de Deus e todos nós vamos. Não tem um que vai ficar. A única coisa que vai ficar é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus.
Os céus e a terra passará, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela não vai passar. Por isso, medita, se entrega a ela. Hoje, você tem a oportunidade de se entregar a ela, mas tu não sabe amanhã. A gente deita e não sabe se vai acordar. Então, se entrega hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E eu quero agradecer, dando término, né? Porque a gente até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou super alegre, porque ainda foi me dada essa oportunidade, né? No dia de hoje, um dia tarefado de congregação, né? Do culto, né? Começando muito cedo. Então, eu só queria agradecer ao Senhor por todas as benevolências, todo amor de Cristo, pela minha vida, pela sua vida, pela humanidade. Queria que o Senhor visitasse Brasília, visitasse, né, o jovem, que Deus fosse de encontro, Nicolas Ferreira, que Deus fosse de encontro à vida dele, porque ele ali como um líder que Deus orientou, Deus instruiu para como ele proceder, e aquela multidão foi de encontro a ele. Tá? E coisa linda aconteceu, igual a Jesus Cristo, aquela multidão foi de encontro ao Senhor, né? Quando sabia que Jesus ia passar os enfermos, havia uma multidão, mas aquele que estava enfermo, ele andava para ir de encontro a Jesus. Ele não está no lugar de Jesus. Entenda bem, meus irmãos, minhas irmãs. Mas ele é um jovem escolhido dentro do ventre da mãe. Ele foi escolhido por uma grande missão. Isso é uma grande missão, né? Quem sabe se não vai ser o futuro governador do nosso país, porque hoje ele não tem idade para chegar, né? Hoje ele não tem. Mas pode ser que amanhã ou depois, quem sabe? Para Deus não há nada impossível. Eu não vejo nada impossível para com o nosso Deus. Né? Vê se você intercede por ele, por Brasília, para que nós possamos ganhar essa guerra, porque tem uma guerra, uma batalha travada. Mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo vai fazer dele mais do que vencedor, e ele vai vencer. Ele já venceu, ele não vai vencer não, ele vai vencer. Ele já venceu, ele não vai vencer não. Ele já venceu, porque a luta foi grande, mas o que ele foi fazer? Ele foi guerrear. Ele não se intimidou com a luta, não se intimidou com a guerra, ele foi guerrear. Então, Senhor, vai de encontro a esse jovem, vai de encontro a ele, que o Senhor possa, né, visitar ele, né, o Senhor possa suprir, porque eu creio que ali Deus, o Senhor tinha um propósito na vida dele, Deus que ele do ventre da mãe dele, o Senhor já tinha um propósito com ele, né? Para esse jovem chegar onde chegou, um jovem de 28 anos chegar onde chegou, e com toda a garra, com toda a vontade de vencer, né? E tá ajudando ali seu próximo, porque ele não tá só sendo ajudado, ele tá ajudando o seu próximo. Então que a gente também possa, né, clamar, pedir para que o Senhor venha visitar ele, curar aqueles pés dele que deve estar ardendo que só Jesus, né? Que Deus possa curar ele, que Deus possa dar saúde, força a ele, não só ele, todos aqueles que estão acompanhando ele, todos aqueles que se esforçaram, largaram seus lares, suas mordomias, para ir de encontro, para mostrar para nossas autoridades que há homens e mulheres compromissados com o nosso Brasil, nossa nação. Senhor, seja abençoada essa nação. A tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o Deus dessa nação. Tu operando, Senhor, quem impedirá, Senhor? Trabalho que ninguém possa impedir o agir que o Senhor tem para agir através desse jovem, Pai. Que milagres possa acontecer, maravilhas, Senhor, possa vir sobre o nosso Brasil, nossa nação, Senhor.
e que toda a nação seja visitada, Senhor, na tarde desse dia. Senhor, que todo reino, o Senhor diz que haveria a guerra, reino sobre reino, mas que possa, Senhor, vir amenizar, haver a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em todo reino, toda nação, e toda a nação reconhecendo o Senhor como Senhor Salvador, né, das vidas de cada um, porque nós temos que ser reconhecedor que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor que reina, o Senhor está acima de tudo, entendeu? Se a gente for contemplar o dia que o céu está estrelado, a gente nem consegue contar quantas estrelas tem, somente o Senhor sabe. A gente olha para a lua e vê aquilo, como é que pode estar parada ali, aquela lua imensa, dia de lua cheia. A gente olha para o sol e vê imenso. Quando o sol está ali, a gente vê que coisa maravilhada. Então a gente fica maravilhado com as coisas de Deus. A natureza é linda. O mar, a gente não consegue ver a imensidão do mar. Então assim, Senhor, a gente também possamos ver a imensidão do teu milagre, do teu poder. Porque o Senhor já te milagre. Nós somos um milagre. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais milagre sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre todas as nações. Alabando como a nassábia, Duriquebe a sergue, alabasse como a nassurieg. Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu só tenho que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor vai fazer, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas boas. Senhor, tira a vergonha do nosso Rio de Janeiro, Jesus. Troca a vergonha por dupla honra. Senhor, bem sei que tudo tu pode. Acalma as tempestades, as guerras. Essas mulheres, meu Pai, saindo para trabalhar. Senhor, não deixa que elas venham sendo mortas. Às vezes por esses homens, meu Pai, que também saíram de uma mulher. E eles não têm piedade, não têm misericórdia, Jesus. Endureceram os seus corações, mas o Senhor é poderoso, Jesus, para tocar no coração desses homens. Liberta esses homens, mulheres, jovens, adolescentes, que estiver com o coração endurecido. A tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que deixam o Senhor trabalhar nos corações. Né? Tem gente que endurece de tal maneira, mas não há coração para o Senhor. O Senhor troca o coração duro pelo coração de carne. Sabe, esses coração duros tem que ter trocado. Porque Deus não vai permitir que venha ficar do jeito que está. Deus vai mudar, tudo vai passar. Essa tempestade vai passar, vai vir um tempo de bonança, de alívio. Vai vir um tempo de graça sobre o nosso Brasil. Né? Eu estou pela graça do Senhor. Mas eu sei que todos nós vão receber o alívio. Porque quantos não estão? Uns estão perturbados, atribulados mesmo. E não conseguem, porque não se achega a Deus. Se achegares ao Senhor. Tem que se achegar, porque Ele vai se achegar a ti. E assim eu peço, Senhor, que o Senhor venha visitar. O Senhor venha sarar essa nação. Sara essa nação, Senhor. Sara, Senhor. Eu sei que bem-aventurada é a nação. Cujo Deus, Senhor, Tu és o Deus dessa nação. Eu creio, Senhor. Eu tenho convicção que o Senhor é, Senhor. O Senhor faz, o Senhor é poderoso. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor entra no campo de batalha para guerrear e para pelejar, e o Senhor ganha a batalha, e ganha, e peleja e ganha. Eu rendo graças a Ti, Senhor. Sendo Tua serva, sendo escolhida para o Senhor. O Senhor não me chamou por cauda, o Senhor me chamou por cabeça, para grandes coisas acontecer através dos meus lábios, através das minhas mãos, através dos meus passos, através aonde eu pisar, Senhor. Tudo será novo. Eu sei porque o Senhor tem esse poder para fazer isso tudo e muito mais do que pedimos e pensamos. Eu te rendo graças no dia de hoje, Pai. Que o culto possa ser um culto maravilhoso, dar força ao pastor, né, Rafael de Oliveira, que o Senhor possa sustentar o teu filho, a sua esposa, seus filhos. Que o Senhor possa agraciar esse casal abençoado, um casal cheio de graça, que ele possa ter discernimento cada vez mais daquilo que o Senhor quer, que ali seja assim designado, que a paz e a graça estejam dentro daquela congregação, não só dentro daquela congregação, mas sobre todas as congregações, que esses homens escolhidos por Ti, um homem que tenha um estudo,
um homem que já passou por alguma luta, que tem uma experiência para passar, homens sábios. Venha nos conduzir, nos direcionar. Senhor, eu te agradeço, não só hoje, mas sempre, Pai. Que a tua graça e a tua paz estejam estendidas sobre todas as nações, sobre o meu lar, sobre a minha família. Senhor, que a tua graça alcance todos eles. O portão da minha casa, a minha calçada. Senhor, eu sei que tu envia anjo, o anjo Miguel para pelejar a minha peleja. Nesse portão tem um anjo de guerra, um anjo que guerreia, labando como a sabe as minhas guerras. Canto eu, e a Suri canta, lavasse. Eu bem sei que é um anjo que visita, que guarda meu lar todos os dias, todos os minutos, todo segundo, e que não deixa entrar aqueles que não for por permissão do Senhor. Senhor, eu sou agraciada por ti, eu bem sei, Pai. Eu sinto aqui a tua presença, teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor comandando no comando de tudo. Eu te agradeço, Pai, que eu daria hoje a ti por todos os benefícios que me tem feito o Senhor, Pai. Eu te agradeço, só tenho que te agradecer. E por esse agradecimento eu não pagaria tudo ao Senhor que me tens feito. Eu não daria de tudo ao Senhor, que eu daria ao Senhor por todos os benefícios. Eu sei que não conseguiria pagar tudo que o Senhor já fez por mim. E o que o Senhor está fazendo e que vai fazer. Porque a glória da segunda a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Eu te agradeço, Jesus. Te agradeço muito mesmo, de todo o meu coração. Porque tu examina eles agora, na tarde desse dia. Te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, te agradeço. Meu Senhor, eu te agradeço, meu Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém.